Informação importante: Vitor Roque absolvido e livre de qualquer possibilidade de punição no STJD. Vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre o tema e traz outras novidades importantes, como por exemplo o BAP, presidente do Flamengo, provocando o Verdão. Preciso te atualizar também sobre o Palmeiras reclamando da arbitragem e também dos desfalques. Para completar, últimas de mercado, bastidores, finanças e vitória da seleção brasileira com boa atuação diante de Senegal. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre a seleção brasileira que venceu, convenceu e foi super elogiada pela imprensa internacional. Na tarde desse sábado a seleção venceu o Senegal por 2-0, jogo em Londres. Senegal tem uma boa seleção repleta de jogadores super famosos, entre eles Mané e Koulibaly. Brasil chegou aos gols da vitória no primeiro tempo, Estevão abriu o placar, 2-0 foi anotado por Casemiro em cobrança de falta. Durante o segundo tempo, Senegal até esboçou ou tentou uma reação no início da etapa final, mas o Brasil controlou as ações e foi melhor do que o adversário durante todo o jogo. Separei entre as várias declarações e repercussões positivas o destaque do jornal AS da Espanha. Abre aspas para eles: Ancelotti despertou um monstro, se referindo ao poder da seleção brasileira. Na terça-feira, o Brasil faz o último jogo desse ano contra a Tunísia, partida marcada para a França. Depois, apenas jogos amistosos em março e aí a convocação final para a Copa do Mundo. Bora falar agora sobre o Palmeiras, informação importante. Verdão conseguiu, junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, nesse sábado, a garantia de que Vitor Roque não será punido. Você vai lembrar que a gente noticiou ao longo de toda a semana sobre um julgamento marcado para a semana que vem, que envolveria o Vitor Roque. Tudo por causa daquela postagem de cunho homofóbico depois da vitória do Palmeiras contra o São Paulo. Ele posta a foto de um tigre carregando um veado pela boca. Pois bem, o Vitor Roque terá de fazer uma postagem contra a homofobia e deixar essa postagem fixada em seu perfil nas redes sociais, além de pagar uma multa de R$80 mil. Dessa maneira nem vai haver julgamento e dá para cravar que o Vitor Roque terá a condição de participar de toda a reta final do Campeonato Brasileiro. Existe o risco de ele pegar de 5 a 10 jogos de suspensão. Assim que o Bruno Henrique do Flamengo foi absolvido, depois de ter pego 12 jogos de suspensão por participação em esquema de apostas esportivas, o Palmeiras procurou o STJD solicitando que não houvesse julgamento e a punição do atleta fosse convertida em alguma coisa relacionada à multa mais postagem. Esse pedido do Palmeiras foi aceito, o STJD já confirmou o acordo e Vitor Roque terá a condição de participar da reta final do Campeonato Brasileiro sem grandes dificuldades. Hora de falar sobre o Flamengo, que recuperou a liderança do Campeonato Brasileiro e ainda abriu 3 pontos de vantagem em relação ao Palmeiras. Tudo por causa do sábado perfeito, no dia em que comemorou 130 anos de aniversário. O Flamengo venceu o Sport de virada por 5-1, num jogo bem atípico. O Sport, lanterna da competição, abre o placar, acaba tendo 2 jogadores expulsos e aí a goleada do Flamengo é construída com enorme facilidade. Foi 5-1, mas podia ter sido 6, 7, 8, com o resultado. O Flamengo abriu 3 pontos de vantagem em relação ao Palmeiras, 71 pontos contra 68 e jogou pressão no adversário, que entraria em campo pouco tempo depois, na Vila Belmiro. Você já sabe, o Palmeiras perdeu para o Santos por 1-0 e agora, com a vantagem de 3 pontos a 5 rodadas do fim, o Flamengo virou o favorito para os matemáticos. De acordo com o Tristão Garcia, o Flamengo tem hoje 70% de chances de título, contra 28% do Palmeiras e 2% do Cruzeiro. Para a Universidade Federal de Minas Gerais, o Flamengo tem 72% de chances de título, contra 26,6% do Cruzeiro, do Palmeiras, perdão, e 1,4% do Cruzeiro. Queria citar os próximos jogos do Flamengo. Rubro Negro ainda pega Fluminense fora, Red Bull Bragantino em casa, Galo fora, Ceará em casa e Mirassol fora. E eu discordo dos matemáticos, acho que o campeonato será muito equilibrado e decidido, talvez apenas na última rodada. Até porque Palmeiras e Flamengo são muito superiores aos adversários, mas sofrem com a maratona de jogos, de desfalques, e a gente tem assistido mesmo aos 2 gigantes muito melhores do que os outros tropeçando em rodadas do Brasileiro. Você já tem seu favorito? Quem será o campeão? Use espaço para comentário e deixe a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras, que perdeu e reclama de um pênalti não marcado por Rafael Claus.
Jogo entre Palmeiras e Santos terminou com vitória do Peixe por 1 a 0, mas no 0 a 0, durante o segundo tempo, lá pela metade do segundo tempo, bola cruzada da esquerda, o Maurício se preparava para finalizar dentro da área, difícil imaginar que ele erraria aquela bola, quando sofreu uma carga por trás do Souza, lateral esquerdo do Santos. Vi comentarista de arbitragem divergindo. Comentarista de arbitragem da Globo não dando pênalti, comentarista de arbitragem da ESPN dizendo que o pênalti deveria ter sido marcado. Como não ocorreu a marcação nem do árbitro em campo, nem do árbitro de vídeo, o jogo seguiu e nos acréscimos Rollheiser apareceu para fazer o gol da vitória do Peixe, que com o resultado deixou a zona do rebaixamento. Já trago detalhes sobre a situação do Peixe, antes registrar que o Palmeiras fica 3 pontos atrás do Flamengo, mas Abel Ferreira não aceita jogar toalha, abre aspas para o técnico do Palmeiras, ainda restam 15 pontos em disputa, fecha aspas. Palmeiras que vai ter pela frente ainda uma sequência bem pesada de jogos, especialmente porque entre as 5 partidas que restam até o fim do Brasileiro, ainda há a final da Libertadores contra o Flamengo em Lima, no Peru. Quero registrar também que o Santos, com o resultado, pulou da 17ª para a 16ª colocação, jogando vitória para a zona do rebaixamento. A nova classificação tem o Internacional com 37 pontos, o Santos com 36 e o Vitória com 35. Esses são os 3 principais candidatos ao rebaixamento, se juntando ao Sport já rebaixado, ao Fortaleza e ao Juventude, que estão com um pé e meio na cova. Registrar que o Peixe recebe nos 2 próximos jogos, recebe o Mirassol e visita o Internacional, enquanto o Vitória visita o Palmeiras e visita o Sport. Nicola, será que o Abel permanece no Palmeiras em 26? Isso é meio que tratado como certeza. O contrato não foi assinado, o contrato de renovação, mas já se sabe que ele vai ter direito a bônus milionários na próxima temporada. Em vez de 12 salários em caso de título da Libertadores, ele vai passar a ganhar 20. E em vez de 10 títulos em caso de conquista do Brasileiro, ele passa a ganhar 16. Além disso, o Abel vai ter direito, na renovação do contrato, a sair do Palmeiras sem pagamento de multa, enfim. Para de falar sobre o Palmeiras, que vai adquirir mais uma fatia de Agustín Giai, lateral direito que havia sido comprado pelo São Lourenço. O time argentino procurou o Palmeiras demonstrando precisar de dinheiro. Os caras estão passando por uma crise gigante. E o São Lourenço perguntou se o Palmeiras não poderia adquirir os 25% do Giai, que ainda estavam em contrato em posse do time argentino. O Palmeiras falou, tá bom, vocês estão apertados, a gente faz negócio, mas a gente quer pagar menos do que no valor combinado. No fim das contas, o acordo deve girar na casa de $1.200.000 ou R$6.400.000, o que vai permitir ao Palmeiras, quando da venda do Giai, faturar bem mais. Só para completar, contar também que o julgamento de Vitor Roque, inicialmente marcado para segunda-feira, foi adiado para quarta-feira. Fiquei com uma dúvida e ainda estou tentando obter a resposta. Se o Vitor Roque for julgado e condenado na quarta-feira, ele pode pegar de 5 a 10 jogos por conta daquela postagem homofóbica após a vitória contra o São Paulo. Se haveria tempo para que o Palmeiras conseguisse um efeito suspensivo, permitindo que o Vitor Roque enfrentasse o Vitória. Mas, como ele está com a seleção brasileira, é natural, não sei se vai ter tempo hábil, embora exista um avião fretado, enfim, a gente vai precisar aguardar cenas dos próximos capítulos. Contar também que o Palmeiras ofereceu ao STJD um acordo de transição disciplinar, para que em vez de pagar essa punição com jogos, que se encontre uma outra alternativa, permitindo que o Vitor Roque siga jogando com a camisa alviverde.